Eu durante muito tempo fiz todas as minhas anotações em caderno. Quando eu estudava, eu utilizava ali talvez outras ferramentas como o Notion ou até mesmo o próprio documento do Word ou do Google Docs para armazenar essas informações. As notas do celular, eu acabava utilizando muitas ferramentas em vários lugares diferentes para armazenar todas as informações que eu tinha, ideias, era uma confusão danada. E a partir do momento que eu conheci o Obsidian, que é uma ferramenta onde você consegue organizar a sua vida, essa é a forma que eu enxergo ela, é onde eu consigo colocar o meu conhecimento dentro de um lugar específico e eu consigo encontrar esse conhecimento, linkar as minhas ideias, linkar ali tudo que eu estou construindo de projetos, tanto da vida pessoal quanto da vida profissional, em apenas um lugar. E claro, o Obsidian é uma ferramenta muito forte, uma ferramenta que a gente consegue, de uma forma aí muito simples, assim por dizer, conectar todas essas informações e fazer até que a inteligência artificial ajude a gente a criar mais conteúdo, a buscar informações que estão dentro desse nosso segundo cérebro, assim por dizer, e dessa forma facilitar a gente recuperar essas informações e, claro, né, trazer essa organização que a gente precisa. Então, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu utilizo o Obsidian para hackear a minha mente, assim por dizer, organizar o meu dia a dia, realizar as minhas reuniões e ao mesmo tempo melhorar a forma que eu estudo. Então, eu sou uma pessoa que estuda diariamente, então eu preciso ter essa organização de uma forma que fique aí de fácil acesso. Então, vou mostrar para vocês como que eu organizei todo o meu dia a dia, toda a minha estrutura do Obsidian e espero que ajude vocês aí a encontrarem também o norte de vocês. Então vamos lá, time. Então aqui eu tô com a primeira nota que eu chamo de dashboard. Aqui a ideia é realmente eu trazer uma explicação da construção das pastas. Eu sou uma pessoa que gosto muito de pastas. Pode ser que você não goste, então pode ser que não faça sentido tudo do que eu vou falar aqui. Então não tem o certo e errado. A gente, quando começa a aprender Obsidian, quando começa a construir o nosso segundo cérebro, a gente entende que cada pessoa é única. Pode ser que meu modelo funcione para você, pode ser que não funcione. Então tem aqui a mente aberta para você apenas filtrar e pegar o que vai ser interessante para você, certo? Então aqui eu tenho a construção já daquela teia do cérebro ali, né? Vamos dizer assim, que são as ligações que a gente fala. A minha maior ligação aqui, que é? É o Dominando Obsidian aqui. Então é um curso que eu tenho ali, que tem ali dentro da comunidade da Vila Lendária, do Alan Nicolas. Ele é um cara aí muito forte nessa parte de inteligência artificial, é minha referência hoje. Tô dentro da comunidade lá. Fiquem ligados, porque assim que ele abrir essa comunidade, você tem que entrar. Tem que ver se ele vai abrir esse ano aí. Então tá meio exclusivo. Então, o que acontece aqui, né? Eu vou fechar essa janela e aí eu vou mostrar para vocês. É aqui onde começa o entendimento da sua mente. Então tem toda uma estrutura de pastas aqui. Eu vou mostrar para vocês que esse maisinho, essas notas, né? Onde são criadas minhas novas notas. Então toda vez que eu dou um Ctrl N, se você tiver no Mac, apertar um Command N, a nota vai ir direto para lá, então eu já sei para onde está indo essa nota. E qual que é a ideia? A ideia aqui é que realmente você cria uma nova nota, sem compromisso de criar lá dentro de uma pasta, vamos dizer assim, para você começar a gerar uma ideia, gerar um conteúdo, e a partir daí você entender para onde ela deve ir, caso você também tenha aí essa mesma visão minha, que manter as coisas organizadas em pastas. Então aqui você consegue entender que toda nota nova vai ir para lá, tá? Então, às vezes a gente pode fazer algumas configurações ali no Obsidian, que eu vi algumas pessoas até passando por isso, e você não sabe para onde sua nota está indo, tá? Então, primeiro ponto, é sempre importante você vir aqui em configurações, você vir aqui em arquivos e links, e você saber para onde está indo suas notas, suas novas notas. Então, aqui no meu tem esse maisinho, e eu, que no caso aqui é um cafezinho aqui que tá aguardando, né? Tá se preparando aqui para ir para algum lugar. Então eu deixei aqui nesse dashboard também esse botãozinho aqui que eu posso clicar aqui e adicionar, automaticamente adiciona uma nova nota. Eu posso renomear ela aqui, por exemplo, e eu sei que essa nota está aqui dentro. Olha que legal. Então no meu dashboard eu clicando lá já vem para cá, facilita meu dia a dia. Mas nada impediria eu dar um Ctrl N aqui e criar uma nova nota, como criou ali, ó. Nova nota,
e criou essa nova nota também, certo? Então, eu só vou excluir aqui, eu tenho um certo toque, eu não gosto de deixar as coisas meio desorganizadas ali, certo? Né? Já vocês podem reparar nisso. Então, aqui eu tenho duas notinhas aqui que estão se preparando. Aqui eu já reforço, né? Você pode já seguir ali o MentorRec lá no Instagram. A gente vai começar a criar alguns conteúdos ali para o Instagram também. Então, se você está vendo esse vídeo aqui no YouTube, não deixe de seguir e comentar aqui, né? E compartilhar. Vai ser muito importante. O MentorHack, a ideia é realmente como eu estou utilizando o Obsidian para hackear minha mente, certo? Então eu posso depois mover a nota para algum lugar. Eu também deixo uma nova nota aqui, que é a SavePass. Se vocês não sabem, também eu tenho uma empresa aí de consultoria financeira e de investimentos. Então vocês podem seguir lá a SavePass oficial também. Perfeito? Então, vamos lá. Então, voltando aqui para o nosso dashboard, eu tenho aqui uma das pastas que são importantíssimas para mim, porque diariamente eu tenho aqui algumas coisas que eu faço, certo? Eu faço algumas reuniões, eu também controlo as minhas tarefas. Então eu tinha muito problema em relação a como garantir que minhas tarefas estavam sendo feitas. Eu não sou a pessoa mais organizada em relação às minhas tarefas. Durante o dia, eu vou colocando essas tarefas dentro da minha nota diária que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui eu trago uma explicação, certo? Então, eu organizei aqui em 3 pastas dentro dela, como eu vou te mostrar aqui na parte calendário. A gente, na verdade, tem a pasta Logs, certo? Dentro da pasta Logs tem a pasta Anos Passados e a pasta Meetings, que é reuniões. Então, na pasta Logs, a ideia é utilizar ali de forma mais prática o registro do que eu estou fazendo no dia. Então eu utilizo ali um template do meu diário e eu utilizo ali uma ferramenta que chama Periodic Notes, né? Um plugin. Eu não vou entrar muito em detalhe do plugin, mas basicamente você instala ele, que é esse plugin aqui, Periodic Notes. Eu ativo ele, existe um formato, existe a pasta que ele está localizado, então toda vez que eu criar uma nova nota, ele vai encaminhar essa nova nota diária lá para dentro e ele utiliza esse template aqui. Eu posso fazer isso para notas semanais, mensais, quaternárias aqui, né? Na verdade, assim, a cada 4 meses e anuais. Eu não criei ainda esse outro fluxo porque eu não acho que é interessante nesse momento, mas eu posso criar posteriormente, tá? Vamos lá. Como que eu crio uma nota nova diária? Como eu já instalei aqui o plugin, eu vou apertar aqui um Ctrl P, eu tenho um atalho para ela, mas eu quero mostrar para vocês aqui. Periodic Notes já apareceu aqui, que no caso meu atalho é o Alt P. Quando eu clicar aqui, olha que legal, ele pergunta qual que é o meu humor de hoje. Hoje eu tô entusiasmado, certo? E aí, nesse meu padrão, ele já vem aqui, ó, trazendo a data de hoje, se vou colocar alguma tag nessa nota ou não, quando que foi criado, horário, meu humor. Eu trago aqui também uma imagem e uma frase de efeito aqui, de incentivo. Então ele traz essa informação e aí desse jeito aqui eu já consigo começar meu dia de uma forma um pouco diferente. E aí eu criei algumas coisas que é um valor para mim, né? Eu acho que é importante a gente começar o dia de forma positiva. Então aqui eu já deixei um padrãozinho onde eu consigo criando outras tarefas nessas caixinhas, eu posso ir clicando, mas eu coloquei aqui uma pergunta, né? O que eu tenho que fazer hoje? Então a primeira coisa é começar com o que seria fácil resolver. Então às vezes a gente pega alguns problemas maiores para resolver no começo do dia e automaticamente a gente acaba não tendo aquela motivação durante o restante do dia porque a gente apanhou muito naquele problema inicial. Então eu gosto de colocar os problemas menores primeiro, porque dessa forma eu resolvo rápido, já me dá aquela dopamina que eu consigo realmente ali me motivar mais e assim eu vou começar mais forte, né? Eu consigo fazer as outras coisas. E aí é o seguinte, eu sempre coloco um agradecimento aqui, eu sou cristão, então eu agradeço para Deus, né, pelo dia abençoado que vou ter, independente dos desafios. Aqui é um ponto meu, tá, gente? Mas você pode colocar o seu agradecimento aí pro universo, pro que você desejar. Isso aqui sempre é possível alterar, então eu coloquei dessa forma. E aí eu coloco aqui as minhas tarefas. Então uma tarefa minha hoje era gravar o vídeo de explicação do meu método de estudos do Obsidian. Legal. Beleza? Então eu tô fazendo isso aqui. Quando eu terminar, o que eu vou fazer? Eu já comecei com os fáceis, eu já agradeci que eu tinha que agradecer e
eu gravei o vídeo. Então, aqui eu vou controlando durante o dia. E se eu for fazendo outras tarefas que foram importantes, eu vou colocando aqui, porque no final do dia eu quero saber o seguinte: eu quero saber quantas coisas eu fiz e quantas coisas eu não fiz. Então, eu vou mostrar para vocês uma nota aqui que eu tive do dia 7. Aqui eu tava com um humor mais sereno, aqui eu coloquei algumas coisas que eu tinha para fazer. Tá vendo que teve coisas que eu fiz e coisas que eu não fiz? Realmente, a gente não precisa fazer todas as tarefas. A minha ideia não é me sentir frustrado ao final do dia. Eu sempre falo que eu tenho que fazer pelo menos 70% das tarefas que eu estava programado. Às vezes eu esqueço de algumas coisas. Para quem gosta de se organizar melhor, é interessante você ter um outro tipo de controle onde você já tem antecipadamente aquele controle inicial, mas nada impede você criar uma nota, você conseguir ali colocar a organização da sua semana, as suas tarefas da semana, e você pode fazer o famoso embedamento aqui dentro, consegue puxar essa informação. Isso é um pouco mais avançado, mas é possível fazer ali um controle diferente. A gente pode em outro vídeo te trazer isso de forma mais completa. A ideia aqui, que para mim funciona muito bem, é isso, é eu entender como que foi meu dia. Nesse dia 7 aqui, eu acabei não finalizando aqui, né, o que poderia ter feito diferente. Eu não coloquei isso, mas eu vou mostrar para vocês aqui uma nota que eu fiz isso. Também não preciso fazer isso em todas as notas, mas no dia 8, que foi o dia de ontem, eu coloquei que o dia foi muito produtivo, fiquei muito feliz com as entregas que estava proposto a realizar. Simples. Teve dias que foi mais completo, que eu falei mais coisas. Aqui, deixa eu pegar aqui outro dia 6. Aqui, ó, hoje o dia foi puxado, eu acabei deixando de lado a criação dos vídeos do Obsidian devido à alta demanda, mas estou finalizando o dia feliz por ter completado a planilha. Tem uma planilha ali para minha empresa de consultoria que está ajudando os clientes. Então, você entende que essa parte aqui do diário é muito legal, porque você consegue se organizar e esse template acaba ajudando o quê? A você a fazer isso. Então, o grande poder do Obsidian é você criar aí ferramentas, né, templates, modelos, para você organizar o seu dia a dia. Da mesma forma, eu tenho aqui um template para reuniões. Então, eu faço consultoria com alguns clientes. É importante que quando eu faço essa consultoria, tenha algumas informações. Eu saiba quem é a pessoa, qual que é o participante, que pode ser um ou mais, qual que é as tags que estão relacionadas, a data e quando foi modificado. E aí eu tenho uma pauta, os insights, as tarefas que eu tenho que realizar e um resumo do que foi falado. Aqui, por exemplo, eu já posso trazer para vocês que eu utilizo uma ferramenta que chama Phantom, que é uma ferramenta de inteligência artificial, que todas as conversas que eu tenho ali por vídeo, eu consigo captar aquelas informações, então ele já me traz isso daqui. E aí ele traz isso em inglês, eu utilizo um plugin que chama Translate ou Language Translator, você pode utilizar um dos dois, ele já traduz, eu já só faço um filtro aqui das informações e automaticamente eu tenho aqui todo um resumo. E aí, o que eu faço com isso, gente? Eu acabo gerando aqui um PDF do meu cliente. Então, uma super entrega. Depois que eu comecei a utilizar o Obsidian dessa forma aqui, ó, a mente dos meus clientes explodiram ali. Eles falam assim, meu, que legal esse resumo, que legal essas informações. Então, para quem faz atendimento de cliente, tem que ter isso daqui. E aí, eu estou personalizando isso cada vez mais. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Eu vou criar aqui uma nova nota de meetings através de um template e eu vou utilizar aqui, ó, modelo de meetings. Ele vai perguntar qual que é o nome da reunião. Eu criei o meu padrão. Então, assim que eu coloco aqui, ó, reunião, eu vou colocar aqui Obsidian e vou colocar a data de hoje, certo? Utilizando o padrão aqui americano de data. Ele vai criar o template para mim. Eu vou colocar aqui que a pessoa... Aqui eu sempre coloco uma nota embedada, então, por exemplo, aqui eu vou colocar que é a Ingrid, tá? Só para vocês verem como que funciona. E aqui eu coloco Ingrid novamente, sem embedar, e eu vou explicar para vocês o porquê. Aqui consultoria, Save Pass, certo? Aqui eu vou deixar a pauta como vídeo Obsidian, aprendendo a utilizar o Obsidian no dia a dia. Tarefa, eu vou colocar aqui, ó, subir o Obsidian no YouTube. Opa, subir o vídeo, né? Subir o vídeo do Obsidian no YouTube. E resumo, por assim, não terá resumo. Então assim, ó, criei aqui a notinha. Aí o que eu faço? Eu coloquei aqui, eu utilizei um plugin chamado Banner, né? Então, automaticamente, quando eu gerar esse PDF, ele já vem meio que com a marca da minha empresa. Não é nada complexo, tá, de fazer isso. E aí,
acontece o seguinte, eu vou colocar aqui, vou salvar na minha máquina, ele vai gerar o PDF, e olha que legal, eu entrego nessa tela aqui, dessa forma para o meu cliente. Então, tem aqui já o banner que eu já criei aqui, né, da Save Pass. Eu tenho aqui o nome da nota, a pauta, insight, as tarefas, o resumo. Eu entrego isso para o cliente. Cara, isso aqui é incrível, porque é uma coisa que as pessoas não entregam. Eu poderia fazer várias coisas aqui, né, deixar muito mais bonitão, algo do tipo, mas eu gosto de praticidade, de objetividade. Então isso daqui já mata muita coisa relacionado aí ao que meu cliente precisa. Então eu tenho esse registro. E aí, como eu estou criando registro, reuniões dessas pessoas aqui, o que acontece? Eu, quando vou a terceira pasta, né? Então, antes de ir para lá, só vou revisar com vocês aqui. Então, na pasta calendário, eu sempre vou manter ali o meu journal, ali, que eles chamam, né? O meu diário. Então, eu tenho ali na parte de logs o meu diário. É claro que isso vai todos os dias, você não precisa fazer todos os dias, tá? Não é obrigado. Mas vai crescer isso daqui, vai ficar cada vez maior. Então, eu já deixo uma pastinha aqui de anos passados, poderia ser meses passados, o que você quiser, você pode criar várias pastas aqui, e conforme for enchendo, isso aqui você vai jogando para lá, tá? Das reuniões, eu não gosto de fazer subdivisão dentro da pasta Meetings, então eu gosto de deixar assim. E aí, e por que que é interessante eu ter aqui esses metadados aqui? Porque quando eu vou ali pro mapa da minha mente, eu vou direto lá em pessoas para mostrar para vocês, tá? Nessa parte de pessoas, eu tenho a Ingrid aqui, por exemplo. Então aqui eu criei um perfil da Ingrid, que eu não preenchi tudo ainda, né? Mas a gente tem alguns outros dados aqui sobre ela, como conhecia as pessoas relacionadas. Então dei exemplo aqui. Quem me indicou ela foi o Mário. Então eu já tenho também um card que eu vou criar do Mário. Tem os pontos de atenção. Então se essa pessoa tem alguma característica específica que eu tenho que entender quando eu falar com ela. E eu coloquei aqui, ó, que legal, as reuniões. Então eu posso vir direto aqui no perfil dela e ver todas as reuniões que eu falei com ela. Eu praticamente criei o que aqui? Um CRM. Então, para mim, isso me ajuda muito. Então, estou estruturando isso daqui. Eu criei isso aqui antecipadamente. Para quê? Porque agora é a máquina trabalhando a 1000%, certo? Então, eu quero que realmente eu tenha todas as informações ali das pessoas que eu estou falando dentro de um local onde fique fácil de eu encontrar. Não sou uma pessoa que gosta de pasta, automaticamente, para mim faz muito sentido isso daqui. Eu tenho um calendário, colocar minhas notas diárias e colocar minhas reuniões diárias e depois eu interligar essas reuniões com as pessoas que eu estou conhecendo, que eu estou falando, que eu estou trabalhando, perfeito? Então, aqui faz muito sentido. Quando a gente entra aqui no mapa da mente, e aí eu vou voltar aqui no nosso dashboard para vocês entenderem, nesse mapa da mente é onde eu coloco aqui as minhas alucinações. Falo bastante com meus sócios que a gente às vezes começa com uma ideia meio que alucinógena, assim. Você começa a falar umas coisas que não tem muito nada a ver, você vai refinando aquilo até você realmente entrar na ideia que é a correta. Então, a alucinação são coisas que você está pensando, então você não tem muito filtro. Tu vai escrever uma aula sobre, sei lá, como criar um robô que, sei lá, surfa. Pode ser que seja uma alucinação nesse momento, mas conforme você vai aprendendo as coisas, aquela ideia já não é mais tanto uma alucinação. Então, eu criei aqui realmente esse mapa da mente para a gente ter uma pasta onde as ideias não tem ali realmente que estar dentro de alguma regra, né, dentro de uma pasta específica. Então, a pasta alucinações é para isso. Tu pode ir colocando suas ideias lá e a partir do momento que você vai criando, você pode ir ligando esses pontos e você vai ali realmente talvez realocando elas conforme a necessidade. Tem uma pasta de ideias, que é uma pasta onde você já tem ali ideias mais sólidas, vamos dizer assim, e ali você pode ir colocando aquilo para depois e você construindo os seus projetos relacionados àquilo. Você tem a pasta sources, né, que são recursos, então é ali onde você realmente, né, quando a gente fala na pasta sources, você realmente ali consegue saber da onde que está vindo o seu conhecimento. O seu conhecimento está vindo de livros, né, de reuniões que você participou, de cursos, de pessoas, né? Às vezes você faz uma meeting com uma pessoa ali, um a um, e aquela pessoa está te trazendo conhecimento muito grande, né? Do YouTube. Então eu coloquei essas aqui, mas também você pode ter várias fontes diferentes que você pode realmente utilizar para aumentar esse seu conhecimento, aumentar o seu QI e tudo mais. Então, por exemplo, aqui eu já tenho alguns livros. Na parte de livros, eu já criei aqui a minha
biblioteca, vamos dizer assim. Tem alguns livros que eu tenho aqui como exemplos para vocês, então já traz aqui o que eu estou lendo, o que eu já li, o que eu estou lendo, o que eu talvez não tivesse lido ainda, mas já estivesse na minha biblioteca ia estar aqui, e a lista de todos os livros. Eu também tenho um padrão, um template para a parte aí de livros. Então, se você pegar aqui, eu já vi, tem um template aqui pronto, né, do Crushing It, do Gary Vaynerchuk, que é um cara muito bom aí na parte de marketing digital. Eu recomendo bastante esse livro. Ele traz bastante histórias reais ali das pessoas que estão, né, vencendo, assim. Aqui tem um resumo. O que eu fiz aqui que eu acho que é bem diferente de outras coisas. Bem objetivo. Então, qual que é o resumo do livro? As citações de táxis, que isso aqui é uma coisa bem legal. Reflexões e aplicações e links para mais informações. E aqui ele traz no livro, se tivesse outros livros do autor, eu ia trazer aqui nessa tela. Isso daqui eu acho que é muito legal, que é as citações destacadas. Eu uso um plugin chamado Kindle Highlights. Então, eu fiz aqui, por exemplo, eu posso marcar os highlights que eu desejo. Então, nesse caso aqui, existe esse código onde eu consigo buscar dentro do Kindle Highlight, que é o plugin que eu tenho, está dentro de ali de utilidades. Lá dentro eu consigo puxar o que eu já fiz de marcação e consigo puxar todas as marcações, tudo que eu coloquei ali, ou alguma marcação específica. No caso aqui, eu trouxe apenas uma marcação específica, citação específica. Então, acho que isso também ajuda muito a você organizar o seu conhecimento relacionado ao livro. Então, aqui eu tenho aí toda uma estrutura, eu sei quando que foi criado, né? Quando que eu posso, se eu posso atualizar aqui as informações, né? Como foi a última vez que eu fiz alguma modificação, algo do tipo, posso dar um rating aqui pro livro para ficar no metadado, e eu posso atualizar aqui o rating também. Eu já vou colocar aqui que é 5/5, eu gosto bastante desse livro. Eu tô lendo ele aí pela segunda vez, então tem bastante coisa aqui que antes eu não conseguia organizar e o Obsidian me permitiu organizar isso. Okay? Aqui na pasta Sources, a ideia realmente é você colocar tudo que você tem, de onde está vindo a sua base de conhecimento. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que eu acho que é um exemplo bem legal, que é do Dominando Obsidian. Então, a primeira coisa que eu fiz antes de utilizar o Obsidian foi tentar masterizar ele aí para minha utilização. Sou um usuário super avançado, mas dentro da minha necessidade está muito bem organizado. A primeira coisa que eu fiz foi criar um sumário. Então aqui eu tenho acesso a todas as aulas que eu fiz. Tem alguns aprendizados extras aqui que eu estou criando, que são aprendizados aí que eu acredito que vai fazer diferença para mim lá na frente. Aqui, se eu quiser entrar em qualquer uma dessas notas, que são as notas que estão aqui embaixo, eu posso clicar aqui e já ir para a nota com um aprendizado muito bem organizado. Então, se eu clicar aqui, eu volto para o sumário. Então, criei ali meio que um botão de volta, e a ideia é justamente eu ter essas informações aqui de forma muito mais prática. Às vezes, quando eu estou fazendo uma nota e eu esqueci, como por exemplo, colocar aqui um bloco de anotação, que nem esse daqui, eu acabo fazendo o quê? Um bloco de destaque, desculpa. Eu acabo citando, eu sei onde tá, eu sei qual que é a nota, né? Eu acabo citando essa nota, fazendo aqui, que nem eu fiz lá a citação do livro, acabo citando para puxar as informações que eu preciso para saber como são as opções que eu tenho na parte aí de destaque. Eu acho que isso é bem legal. Então hoje eu tenho já vários cursos. Imagina, eu estudo mais de 15 anos, tenho 37 anos, não parece, tem essa carinha nova aqui. Eu estudo aí há mais de 15 anos, né, assim, de forma intencional, sabendo para onde eu quero ir. Imagina se eu tivesse tudo isso aqui no Obsidian. Tá louco, teria muita informação, ligando a inteligência artificial, fazendo várias coisas ali, né? Então, eu acho que essa organização aqui é muito interessante, né? Então, a gente passou ali por alucinações, então aqui é onde você pode colocar todas as suas coisas. Por exemplo, eu coloquei aqui um aplicativo que eu estou pensando em criar no futuro. Aí eu tenho aqui também, ó, ideias. Então tem várias ideias aqui, né? Ideias sobre agentes GPTs, então, tem várias coisas aqui. O Alan explodiu minha mente quando eu assisti um vídeo dele lá e coloquei várias ideias aqui. Passa pessoas, como eu disse, então aqui é o poder realmente trazer a integração com as pessoas. Eu sei ali quais foram as reuniões que eu fiz, então tenho tudo isso ali. E a pasta de conhecimento, né, de recursos, de sources, está tudo aqui. Então até quando eu faço aí alguma análise de YouTube ali, eu vi algumas playlists do Ideaverse do Nick Milo, foi da onde eu tirei algumas ideias para a criação da minha estrutura. Eu tenho aqui também
todo um aprendizado que está vinculado. Já deixei aqui alguns insights do Flávio Augusto também, então para quem gosta de vendas, eu tenho bastante coisa que eu aprendi com ele na internet. E dentro dessa pasta aqui de mapa, a gente tem uma pastinha chamada utilidades. Então aqui é onde eu coloco aquelas bagunças, Nexus, SkyDraw, os excluídos, o Kindle Highlight, templates, Text Generator. Então de vez de ficar jogado ali, eu já deixei organizado tudo dentro dessa pasta utilidades para que ficasse mais organizado para mim. Então qualquer plugin que tenha que criar uma pasta para manter ali os dados dele, o que eu faço? Eu jogo para dentro dessa pasta aqui, utilidades, beleza? Agora a gente vai para aqui para a última pasta, que é a pasta aqui, esforços. Aqui é onde você está focado, que é onde você começa a organizar os seus projetos. Então a gente tem dois tipos de projetos hoje. A gente tem um projeto da vida pessoal e um projeto da vida profissional, certo? E dentro dela, criei aqui algo que fizesse sentido para mim realmente. Eu acredito que tem projetos que a gente está totalmente dedicado. Então, por exemplo, na semana passada eu passei aí cerca de 4 dias focados na construção de uma planilha de acordo com as necessidades que meus clientes de organização financeira e de investimentos estavam me pedindo. Então, aquilo estava ativo. Era 24/7 pensando naquilo, construindo aquilo. Então, é onde eu coloco aqui a pasta ativa de projeto. Tem projetos da minha empresa que eles estão em andamento, que é um projeto um pouco maior, né? Um projeto que vai levar um pouco mais de esforço, mas num prazo um pouco maior também. Então, assim, não é algo que está totalmente no foco agora. É algo que ele tem uma importância dentro da minha estrutura, dentro da minha atenção de tempo, mas é algo que é um pouco mais tranquilo. Eu não preciso dedicar, sei lá, 10, 15 horas por dia naquilo. Posso dedicar algumas horas semanais e está em andamento, né? Aos poucos vai acontecendo essa construção, perfeito? Tem coisas também que você começa um projeto, você precisa esperar um terceiro terminar alguma coisa, ou acontecer alguma coisa que você precisa deixar ele aguardando, né? Parado, on hold. Então, tu coloca dentro dessa pasta aqui, porque em algum momento você vai retomar ele. E a gente tem a pasta dos concluídos. Então, todo projeto que você construiu, você colocando dentro da pasta concluído, ele acaba se tornando uma fonte de conhecimento para você fazer outras ligações. Não tem conhecimento perdido, né? Uma vez que você conclui algum projeto, algum do tipo, pode ser que você use alguma ideia desse projeto em alguma outra coisa. E a gente sabe que dentro do Obsidian a gente pode fazer esses links de forma muito simples, né? Então, ter essa pasta aí acaba te ajudando, tá? Então, na estrutura aqui, eu fiz essa mesma estrutura, tanto para o pessoal quanto para o profissional. Então, você tem ali ativos, ainda andamento, aguardando concluído, profissional, a mesma coisa. Então, aqui é onde estão os seus projetos. Então, por exemplo, eu tenho aqui o projeto do Mentor Hack Obsidian ativo, isso está na minha mente. Também estou criando aí com alguns outros parceiros um projeto de mentoria dos crias, que a gente fala, que é uma mentoria para ajudar pessoas de baixa renda que querem entrar no mercado financeiro. Então também tem aqui minha total atenção, quero devolver um pouco aí do que eu aprendi, do que eu vivi nesse mercado financeiro para outras pessoas e colocar elas aí no mercado e que elas sejam bons profissionais. Perfeito, aqui vocês conseguiram ver toda a estrutura que eu criei relacionado a como eu trabalho no meu dia a dia. Espero que tenha sido claro. Também, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários, mas eu quero entregar para vocês aqui algo ainda para vocês entenderem qual que são os principais plugins e como que eu deixo aqui colorido. As pessoas acabam me perguntando sobre isso. Hoje, meus principais plugins aqui, que eu chamo de core, né? Assim, você tem que ter isso no Obsidian para você conseguir pelo menos fazer isso que eu estou fazendo aqui, tá? Então, você precisa ter o Custom Frames, que é onde eu consigo colocar aqui, por exemplo, vou mostrar para vocês o ChatGPT, né? Então, vou deixar ele carregar aqui, ó. Consigo colocar o ChatGPT aqui, então já consigo perguntar as coisas para o ChatGPT. Onde eu consigo colocar, por exemplo, o Google Calendar, consigo colocar o Notion, consigo colocar outras ferramentas que facilitam o meu dia a dia, certo? Você precisa do Templater, porque você vai precisar utilizar os templates. Você tem que colocar o DataView para você conseguir fazer algumas tabelas e buscar algumas informações que são importantes, como em um caso de pessoas, onde eu tenho lá o caso da Ingrid, que eu mostrei para vocês, eu consigo buscar ali as outras reuniões dela, então é importante você ter isso. Periodic Notes, para você fazer esse diário seu. O Translate ou o Language Translator, eu uso o Translate porque o Language Translator deu um erro há um tempo atrás, e aí eu estou utilizando o Translate, que utiliza a API do ChatGPT. Então eu pago para traduzir, mas você pode usar o Language Translator, que é gratuito, tá?
o paste URL into selection. Então, quando eu faço colo um link, eu posso selecionar o texto que eu quero ali, colocar o link em cima dele, dou um Ctrl V lá, funciona super rápido. O Book Search, então, que é uma ferramenta que eu utilizo para buscar os livros e colocar aquele template que eu te mostrei para vocês. E o Kindle Highlights, certo? Então, isso é o que eu uso aqui como core, como principal para mim. Mas tem outras coisas aqui como o banners, né? O Iconize, colocar esses ícones aqui nas pastinhas também. O Reading Time, então eu sei que quando eu crio uma nota, crio um conteúdo, ele já me dá aqui na parte de baixo, tá vendo? Já tá aparecendo aqui, ó, 6 minutos de leitura. Então eu já sei quanto tempo de leitura. E o Smart Connections, que é algo um pouco mais avançado, que é você ligar a inteligência artificial ao seu cérebro e você fazer perguntas para eles. Porque eu deixei isso aqui como extras porque não é essencial para a utilização. Eu também indico que vocês terem essas opções caso vocês queiram trabalhar nesse mesmo modelo que eu. Para manter essas cores aqui, deixar dessa forma que está aqui, eu utilizo aqui o Lit Mode, que é uma aparência, né? Então deixei aqui o caminho que vocês têm que fazer para poder instalar ali as aparências e deixar com a carinha de vocês ou da forma que você mais gostar. Eu vou mostrar para vocês aqui, basta clicar em configurações, aparência. No meu caso está o Lit Mode aqui, mas você pode dar um gerenciar e você faz ali a busca pelos temas. Tem mais de 216 temas aqui. Então eu uso o... Deixa eu escrever aqui. Lit Mode. Perfeito? Então, com o Lit Mode, vocês vão conseguir aqui deixar com essa carinha que está o meu. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Realmente, eu acredito que a organização ela é transformadora. Você consegue ser mais disciplinado e isso vai trazer resultado para você. Então, comente aqui. Eu quero saber o que você achou desse vídeo. Não se esqueça de seguir aqui, né? Se inscrever no canal e também ativar o sininho. A minha ideia é trazer novos conteúdos, perfeito? Caso você queira utilizar o mesmo modelo que eu criei, que eu fiz aí uma pesquisa muito grande em relação a várias pessoas, a vários modelos, eu acredito que esse modelo funciona muito bem para mim, pode ser que funcione muito bem para você. Você pode comprar esse meu cofre já, vamos dizer assim, limpo para você começar os seus estudos, você começar a imputar ali as suas notas e construir aí o seu segundo cérebro, certo? Então vai ter um link aqui na descrição que você pode comprar meu cérebro ali por apenas R$ 47,90. Caso você queira alguma coisa mais personalizada, eu já estou fazendo aí também algumas consultorias onde eu coloco esse meu cérebro lá, te explico no linha a linha, então você tem ali um a um para poder organizar aquilo e você entender mais a fundo. Então, eu vou deixar o link do meu WhatsApp, você pode me chamar lá também, e aí a gente negocia ali um valor que seja muito justo e que eu possa te ajudar. A ideia aqui realmente é a gente se fortalecer e você conseguir organizar aí a sua vida da mesma forma que eu estou conseguindo, certo? Então, até a próxima!